I don't use the computer because I'm that tech savvy. It's only because my eyes are getting weaker. Eu estou usando o computador apenas porque os meus olhos se tornam piores a cada dia. Está mais e mais fraco. So I can change the font. Então, change what? Font. Então estou mudando, posso mudar a fonte aqui. Yeah. Colocar maior ou menor. Well, it's good to be back with you. Muito bom estar de volta aqui com vocês. And it's wonderful to hear how the Lord's been keeping you. Maravilhoso ouvirmos como o Senhor tem guardado vocês. You know, I remember being here about a year ago. Eu me lembro de estar aqui com vocês um ano atrás. And we talked about the signs of the time. E naquela época falamos acerca dos sinais dos tempos. And this has been quite an exciting year to observe a lot of those signs. E esse ano que se passou foi um ano que nós tivemos muitas oportunidades de observar estes sinais. You know, it was probably about this time also. Provavelmente também naquela época. More and more believers, they start looking, we realize these are the last days. Provavelmente nessa época que estamos agora. Muitos crentes têm percebido And que even the estamos nos últimos dias. E the mesmo os disciples discípulos, before the Lord was leaving, mesmo os discípulos antes do Senhor deixá-los, they came and they wanted to know about his second coming. eles chegaram-se ao Senhor e queriam saber acerca da segunda volta dele. When are all these things going to take place? What will be the signs of the time? Quais the end serão of os this age? sinais dos tempos, quando todas essas coisas ocorrerão? And he took a few chapters in different gospels and answered that. E se pegarmos alguns capítulos aqui, versículos, encontraremos a resposta a essas perguntas. There's really just a couple of verses I'd like for us to think about tonight. Mas nessa noite há alguns versículos que eu gostaria que meditássemos. And it's really a cry for us and an encouragement for us to be on the alert in these days. E é um clamor, um alerta para que nós estejamos prontos nesses dias. If you look at Matthew 24, Então abram comigo em Mateus capítulo 24, verses 12 and 13. versículos 12 e 13. This is the Lord's response to when they ask him those questions. Aqui está a resposta do Senhor quando os discípulos eles fizeram a ele aquelas And he's perguntas. kind of the Lord is describing what will be going on among believers. E o Senhor então vai descrever a eles o que aconteceria no meio dos crentes. Matthew 24:12. Então Mateus capítulo 24, versículo 12. He says, because of lawlessness is increasing, most people's love will grow cold. But the one who endures to the end, he'll be saved. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. As we look at these days, we see how lawlessness and evil is increasing more and more. Quando olhamos nesses dias que vivemos, podemos perceber como a iniquidade ela tem se multiplicado. Whether it's in government agencies and individual life, immorality, sensuality is growing. Seja nessas agências governamentais, seja em qualquer lugar, vemos um crescimento da imoralidade. And what does he say will happen to some believers? Agora, o que o Senhor disse que aconteceria com alguns crentes? It says people's love will grow cold. Ele diz, o amor de muitos se esfriará. And it's an interesting phrase, this little about growing cold. É interessante essa frase, o amor de quase todos se esfriará. Because what it's a picture of is a candle going out. What? It's a picture of a candle A candle, yeah? going out. Yes. A figura para explicar essa frase que o amor de quase todos se esfriará é uma vela, que ela está morrendo, ela está se apagando. So when you put the candle out, Quando você apaga uma vela, that wax that has melted doesn't become solid all of a sudden. aquela cera que ela vai derretendo aos poucos, ela não se torna sólida de uma vez. It's very slow. Ela vai se desmanchando e Slowly solidificando, until it becomes solid. bem devagarzinho, devagarzinho até se solidificar. That wax has gotten cold. Então aquela cera, ela fica fria. It had been hot. Aquela cera, na verdade, When quando está sendo queimada, ela não está fria, ela está quente. When the candle was going, the wax was hot. Então, quando a vela está se queimando, aquela cera que compõe a vela, ela está quente. But as the flame went out, the wax went cold. Mas quando a chama se apaga, aquela cera agora, ela está fria. And it's a gradual thing. E é algo que acontece Not all gradualmente. at once. Não acontece de uma vez. And that's why in Peter he says he wants us to keep fervent in our love for one E é another. por isso que Pedro diz que nós devemos ter amor uns pelos outros com grande fervor. And what we see is within each one of us, we've got a fire.
Então nós podemos ver que em cada um de nós temos um fogo dentro de nós. Each one of us has the fire of His life within us. Cada um de nós tem dentro o fogo do amor do Senhor aqui em nós. But we have a whole world against us. Mas nós temos um mundo todo aí fora contra nós. And if we keep what can occur because of all of the evil in the world, E o que pode nos acontecer por causa de toda a iniquidade do mundo, the uncertainties in the world, as incertezas que há nesse mundo, the political unrest, as questões políticas que estão the aí, wars in Russia, as guerras que estão all ocorrendo na that's going Rússia e na on in the Middle Ucrânia, East. e todas essas coisas que acontecem lá no Oriente Médio. really it wouldn't take much right now to have World War III. Nós estamos, não precisa de muita coisa para acontecer a Terceira Guerra Mundial. A couple of wrong moves, Apenas alguns poucos movimentos and errados. this world could explode. E essa Terceira Guerra Mundial pode se explodir aí. And what can happen during this E o que pode acontecer durante isso is as believers start to look so much at the world, é que os crentes eles podem começar a olhar tanto para o mundo, they end up taking their eyes off of the Lord. que aí eles podem tirar os seus olhos do Senhor. And that flame, the fire within us, E aquela chama, aquele fogo que está dentro de nós, can start to grow cold. ele começa a se esfriar. And we try to find security and comfort other places. E nós começamos a tentar encontrar segurança em outros lugares. And so what was on my heart for tonight Então, o que está no meu coração para essa noite, is is there a key for us in these days? há uma chave para nós nesses dias. Is there a key for us in this hour to stay fervent for the Lord, to keep that fire Há uma chave, glowing, that's the word. há uma chave para nós nesses dias, e essa chave será capaz de nos manter ferventes para com o Senhor e o nosso amor crescendo para com Ele. Y'all will notice I have trouble speaking English, so don't any of you feel bad. Vocês estão vendo aí que até eu estou com dificuldade de falar inglês. Don't any of them feel bad. Então não se sintam mal por isso. I understand Portuguese too, so I make sure he translates everything. But this was really a question. Yeah. Does anybody have any thoughts on what the answer to this question Yeah, is? you are asking about the key, Vocês têm, ela está falando, essa é uma pergunta muito importante. Algum de vocês teria uma resposta de que chave seria essa para nos manter firmes no Senhor? Who's not you? Yeah. It was stronger than me. Alguém tem essa resposta? The Holy Spirit. The Holy Spirit? Holy Spirit. He's yeah. asking. Amen. Yes. Okay. You look like you. How do we keep that Holy Spirit alive within us? Como é que mantemos o Espírito Santo vivo dentro de nós? Okay. That's He has a thought. No? Okay. All right, go on. okay. Can I go? Okay. Well, actually, if you look at the life of Moses, Na verdade, se você olhar para a vida de he Moisés, gives us a great encouragement. Moisés nos dará um grande encorajamento. Okay, I've got a question. I ask easy questions. Stella asks hard questions. As perguntas fáceis eu faço, as difíceis a Esther faz. That question. I'll play with it. But how old was Moses when he died? Quantos anos tinha Moisés quando ele morreu? Anybody know? Alguém sabe quantos anos ele tinha quando ele morreu? Hã? Ben had an answer. Ben has an answer. Okay. 120. 120 anos. 120 years old. 120 anos. Okay. But if you look at the end of his life, there's a great testimony about Moses. Mas no final da vida de Moisés, há um grande testemunho ali. As he was getting ready to die, À medida que ele está chegando perto de God morrer, wrote a testimony about him. e aí o testemunho dele aumenta. It says, his eyes are not dim and his strength or vigor is not abated. Fala que o vigor, a força dele, não se abateu. He E que could- os olhos dele não estavam tremulando, chamuscando. He was still strong. He was still fresh in the Lord. Ele ainda se mantinha fresco, firme no Senhor. How did he maintain that? Como é que ele manteve essas coisas? 120 years. Um homem de 120 anos. How did
How did he maintain that? Como é que esse homem, no final da sua vida, vai manter essas coisas? Because in order to keep your eyes from not dimming, you have to exercise, you have to keep them going. Porque manter os seus olhos focados, você precisa prosseguir adiante. And for your strength not to become weak, you have to keep E exercising. para você não se abater na sua força, você continuar forte, você tem que se exercitar. What was the secret in Moses' life? Então, qual era o segredo da vida de Moisés? If you look, Moses had a specific prayer. Então, se você ver, Moisés tinha uma oração específica, It's in Psalm 90. lá no Salmo 90. Psalm 90. No Psalm- Moses prays for the Lord to teach him one thing. Lá no Salmo 90, você vai ver Moisés orando para que o Senhor ensinasse a ele uma coisa. And when you ask someone to teach you something, E quando você pede alguém para te ensinar algo, it's because you don't know. It's not natural to you. porque é algo que não é natural para você, So you have to be taught. então você precisa ser ensinado. You know, Stella and I were talking today. Hoje a Estela e eu estávamos conversando. I'm very careless. Eu sou descuidado, muito I descuidado. have to have the Lord teach me to be more diligent. Eu tenho necessidade que o Senhor me ensine a ser mais diligente. She's been working many years on me E ela tem trabalhado na to minha help vida me por with muitos my anos, diligence. me ajudando a ser mais diligente. There's still hope. Mas ainda há esperança para mim. But in Psalm 90, verse 12, Mas no Salmo 90, versículo 12, Moses has a very simple prayer. aqui está uma oração muito simples que Moisés fez. He says, "Teach me to number my days." Ele disse: ensina-nos a contar os nossos And there's dias. a reason. E há uma razão para He isso, says that we can present to you a heart of wisdom. para que alcancemos um coração sábio. Na versão dele, para que apresente a ti um coração sábio. It almost sounds like in his prayer as he continues, he's looking for the Lord's return. E é quase, é como se a gente visse, à medida que ele continua a orar, que ele está pensando na volta do Senhor. He says, "Do return, O Lord. How long will it be? And be sorry for your servants." No versículo 13 ele fala: volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos? Satisfy us in the morning with your loving kindness, Sacia-nos, ou satisfaça-nos de manhã com a tua benignidade. starting the day Então que começasse in o the dia presence of the Lord, na presença do Senhor, and touching his loving kindness, tocando na sua benignidade, that we may sing for joy and be glad all of our days. para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Or some translations in English say Algumas traduções em inglês diz assim: that we may sing for joy and be glad every day. para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias, como está a nossa, cada dia. To me, this was the secret of Moses' life. Para mim, aqui está o segredo da vida de Moisés. Lord, I want you to teach me the importance of every day. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a importância que cada dia tem. Not the importance of every week, Não a importância de cada semana, not the importance of 2 or 3 days in the não a week. importância de 2 ou 3 dias na semana. I want you to teach me the importance of every day, Eu quero que o Senhor me ensine a importância de cada dia, that I can sing and be glad to you every day. para que eu possa cantar de júbilo e me alegrar diante de Ti a cada dia, todo dia. So as I was thinking about this matter of the Lord teaching us to make every day matter, À medida que eu meditava nessa questão do Senhor contar cada um dos nossos dias, I looked into the scripture and I was actually surprised in one way, and another way, I'll say surprised, eu quando olhava sobre esse assunto nas Escrituras, eu posso dizer que eu fiquei um pouco surpreso of how important and significant every day is to God. de quão importante, de quão significante cada dia é para o Senhor. And we see how this held Moses all that his whole life. E nós vemos que foi isso que segurou, que manteve Moisés durante toda a sua vida. Because Moses saw about living every day for God. Porque Moisés, ele via a necessidade de viver cada dia para o Senhor. It allowed him to keep that fire of life within him very bright. Foi isso que manteve aquela chama dentro dele brilhando todo o tempo. That his eyes weren't dim. E os olhos dele não tremulavam. It was showing us the significance of every day, our daily life. E isso mostra-nos a significância, a importância de cada dia na nossa vida diária. Now I think, and we'll look at that in a minute. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse assunto. But I think if we're honest with ourselves, Mas eu penso que se formos honestos conosco mesmos,
That can sound too simple for us. Isso pode soar muito simples para nós. Live every day for God. Viver cada dia para Deus. We had a question that was asked of us. Nós temos uma pergunta para nos fazermos. Somebody was very faithful and sent a question. Alguns foram muito fiéis aqui. Nós falamos que poderiam fazer perguntas e alguns foram muito fiéis em enviá-las. Do you have it in Portuguese? Oh, yes, I have. Okay. Yes. All right. Na verdade, foi uma pergunta, né? Yeah. Mas tá bom. It says, the question is how to pursue a holy life with fellowship in Christ and at the same time seek to build a family and have a good professional career. Essa pergunta foi como seguir uma vida santa com a comunhão em Cristo, tendo comunhão em Cristo, e ao mesmo tempo buscar construir uma família e ter uma boa carreira profissional. It's a wonderful question Essa é uma pergunta maravilhosa, because we probably, if we're honest, we all ask that question. porque se formos honestos, essa pergunta todos nós nos fazemos. And in Moses' life, we actually see the simplicity of this answer. E na vida de Moisés nós vamos ver a simplicidade da resposta a essa pergunta. It's living every day for Him. É vivermos cada dia para Ele. But to us, that can sound too simple Mas para nós isso pode soar muito simples. because the daily life, it gets so routine, so we seem so insignificant. Porque a vida diária, ela pode tornar-se numa rotina e nós podemos achar que é algo insignificante. So routine. We want everything done instantly. Então é uma rotina todo dia e a gente quer as coisas assim instantaneamente. We don't want to go through a slow process. Nós não queremos passar por um processo demorado, But it's really daily learning of Him mas na verdade diariamente temos que aprender dele. because just as that candle gets cold slowly and gradually, Porque exatamente como aquela vela, ela pode ir se esfriando gradualmente, bem devagar, we grow in the Lord gradually also. nós também crescemos no Senhor gradualmente. You know, we don't all of a sudden become instant great overcomers. Nós não, no Senhor, de repente, não nos tornamos uns vencedores. We grow in Him day by day. Nós crescemos nele dia após dia. This is one of the foundation, the fundamental things within the Christian life Aqui está um dos fundamentos, algo fundamental na vida cristã. is really being able to live every day for Him. É sermos capazes de vivermos cada dia para Ele. Because it's important for us to see Porque o que é importante para nós vermos that we actually only have one life. é que nós temos apenas uma vida para viver. Because in our minds, a lot of times, Porque muitas vezes nas nossas mentes, we can think, oh, I have my Christian life, nós pensamos, eu tenho a minha vida cristã, I have my family eu life, tenho a minha vida com a família, I have my career life, eu tenho a minha vida ali na minha carreira profissional, I have my exercise life. eu tenho a minha vida ali de We exercícios. divide our life into many fragments. Nós dividimos as nossas vidas em vários fragmentos, But it's actually just one. mas na verdade é só uma vida. He says for us to do everything, whatever you do Ele it unto Him. Ele diz, tudo o que façais, qualquer coisa, fazeis para Ele. And if you want to look at the world, E se nós olharmos para o mundo, if you look at the world, you see beautiful examples of people that are faithful every day of their life Você to vai- what they're committed to. você vai ver pessoas aí nesse mundo que têm sido bastante fiéis naquelas coisas que eles se compromissaram a fazer neste mundo. Now, I enjoy sports, Eu gosto de esportes. so most of my examples come from sports. Então, muitos dos exemplos que eu dou vêm de esportes. But it doesn't matter what sport you look at. Mas não importa para qual esporte você You olhar. can look at football, you can look at basketball, volleyball. Futebol, voleibol, basquetebol. What do you see in every great player? O que você vai encontrar em todo grande jogador? They know the fundamentals of the game. Eles conhecem os fundamentos daquele jogo. And what happens at times? E o que acontece, às vezes, Many times when one of the great stars of the game muitas vezes, quando aquela grande estrela ali de um jogo, commits an error, ele... commits what? he makes a mistake. Quando ele erra, quando ele comete um erro, It's not because of something complicated. não é porque tem algo complicado ali.
but he actually became overconfident in himself. Mas na verdade ele erra porque ele já se tornou bastante confiante naquela jogada. And he didn't execute one of the fundamental truths of that sport properly. E ele, então, ele faz aquela jogada no automático. I can look around in here and I see some people enjoy weightlifting. Eu vejo aqui ao redor e vejo que tem alguns aqui que gostam de levantamento de peso. And if you lift weights, Se você levanta peso, you have to know the fundamentals, the foundational truths within that. você tem que conhecer as coisas fundamentais que regem este esporte. Exactly how to place your feet. Exatamente como você se portar ali, colocar os seus pés. Exactly how to grip the bar. Exatamente como colocar os seus pés, como segurar na barra. You know, how your wrist relate to the bar. E como os seus punhos ali vão se relacionar com aquela barra. You have to know the fundamentals of breathing. Você tem que também conhecer os fundamentos da respiração. You have to know the basic movements within whatever exercise you're going E to do. também saber os movimentos básicos que você tem que fazer, seja qualquer exercício que você fará. Because if you don't do the fundamentals properly within that exercise, Porque se você não fizer, não obedecer os princípios fundamentais daquele exercício, you're not going to get the most out of it. você não vai tirar muito proveito daquilo lá. And there's a chance that you might even hurt yourself. E há uma grande chance de você se machucar. It's that way in every sport. E isso acontece em todo e qualquer esporte. Even some of you that don't lift weights, maybe you play the piano. Talvez alguns não levantam peso, mas toca piano. You know, I don't play the piano. Eu não jogo, não toco piano. Sports either. I don't play sports. Nem No, esporte. Now I don't play them very well. Não. Hoje em dia eu não os pratico muito bem, mas Yeah, no mais. In the past. no more, no more. But I was reading the story about this one great piano player. Eu estava lendo uma história de um grande pianista. And whenever he traveled, he always traveled with his piano. Para onde quer que ele fosse, nas suas viagens, ele viajava com seu piano. Shows you how serious he was. Então, mostrando quão sério ele era. And they asked him, why do you always travel with your Aí piano? eles perguntaram-lhe, por que você sempre viaja com seu piano? He said, do you know what his answer was? Ele sabe qual é a resposta a essa pergunta? He said, so I can practice every day. Para que eu possa praticar todo dia. He was doing concerts all over the world. Ele fazia os seus concertos ao redor de todo o mundo. He had numerous songs on Spotify. Ele estava no topo de tudo aí. Ele estava no... Actually, in his days, they had records and CDs, but now we have Spotify. Mac. Ele está falando que antigamente esse cara aí tinha os CDs gravados, mas agora as músicas dele que tá no Spotify lá. So, O que é isso, Spotify? Eu estou brincando, eu sei. But they said, Spotify, yes. but you're so good. Eles falavam, você é tão bom. He says, because I have to practice every day. Ele falou, por isso que eu tenho que praticar todo dia. He said, Ele disse, if I don't practice for 1 or 2 days, se eu não praticar por 1 ou 2 dias, I notice a difference. eu sei a diferença, eu noto a diferença. If I don't practice for 3 or 4 days, Se eu não praticar por 3 ou 4 dias, those close to me, like my wife, my children, they notice a os difference. mais próximos, minha esposa, meus filhos, eles notam a If diferença. I don't practice for a week or 2, everybody notices. Se eu não praticar por 1 ou 2 semanas, todo mundo vê a diferença. And actually, it's that way in our Christian Na life. verdade, é assim na nossa vida cristã. Maybe we get real busy, we get distracted, so Talvez- for a day or 2, we really don't have any time for God. Talvez nos distraiamos, estamos muito ocupados. Por 1 ou 2 dias não temos tempo para o Senhor. But only we know that. Mas aí só nós notamos a diferença. We know we can put on a good face and fake everybody out. Nós podemos aí colocar um sorriso no rosto e enganar todo mundo. But after maybe a few more days, people close to us start to notice. Talvez, se prosseguirmos assim, em alguns poucos dias, os mais próximos notarão diferença em And nós. then a week or so goes by, then everybody can E depois notice. de uma semana ou 2, todos verão a diferença em You nós. go to the meeting and they say, "How are you doing? Vai à reunião e as pessoas te perguntam, como é que você está? What's the matter with you? O que está acontecendo com You don't você? have that smile on your face." Você não tem mais aquele sorriso no seu rosto. They can all see. Então todos poderão ver. And this is all simply trying to tell us Isso simplesmente tenta nos dizer that one of the most essential things in our Christian life que uma das coisas mais essenciais na nossa vida cristã is having a daily walk with Him. é termos um caminhar diário com o Senhor. And even the Lord shows us how important it is to Him. E mesmo o Senhor nos mostra o quão isso é importante para Ele. God
since creation, God's been doing a great work. Desde a criação, Deus tem estado a fazer uma grande obra. He's always working, continuing to work. E a sua obra é uma obra contínua, ele está sempre a fazê-la. But what is God's, we'll call it his work cycle. Então nós chamamos o ciclo da obra do Senhor. He does something, he has a project, he does it all in a certain cycle. Ele faz algo, ele tem um projeto em vista, então ele está sempre fazendo essas coisas. He shows us this at the very beginning of the Bible. E logo no início da Bíblia, ele nos mostra isto. And it's to teach us something. E lá ele nos ensina algo. If you look at Genesis 1, Se você olhar comigo Gênesis I capítulo think 1, many are familiar with that. e esse texto eu creio que muitos aqui It's a são story of familiares, creation. e fala da história da criação. And we don't have to read all the verses. Nós não precisamos ler todos os But versículos, we see the Lord, he does like on the very beginning of the chapter. mas nós vamos ver ali o que o Senhor faz ali logo no início do capítulo. He says, let there be light, and there was light. He separates the light from the darkness. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 3. Verse 5 says, he calls the light day and the darkness night. And that the evening there was a morning and one day. E no versículo 5 diz, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. And he keeps going through that whole chapter, and he does something else, and it's the end of a day. E aí ele continua ao longo desse capítulo e é dito que ele faz algo no final He do does dia. something else. He takes those 6 days Aí ele vai fazendo até chegar no sexto dia. for all of creation. Aí ele faz toda a criação. Why did it take him 6 days to create? Por que Deus demorou 6 dias para completar a criação? Do you know what the purpose of that was? Sabe qual era o propósito nisto? He actually humbled himself Na ver- to take 6 days to create it. Na verdade, ele estava humilhando-se a si mesmo para gastar 6 dias para To criar, teach us a lesson para nos ensinar uma lição. that the work I do one day at a time. Ou seja, ele está nos ensinando, a obra que eu faço um dia de cada vez. I come into your life, Eu venho para a sua vida, I work one day. eu trabalho nela um dia. We go to the next day, Vamos para o próximo I dia. do another work in your life. E amanhã eu vou fazer uma outra obra na sua Gradually vida. growing and growing. Gradualmente, crescendo e crescendo. Because if you really stop and step back and think about who God is, Porque se você der um passo atrás, se você realmente parar e pensar quem Deus é, He could have created everything in one day. ele podia criar tudo em um dia. He could have just said, He's almighty. He said, and I'm not talking about a Big Bang theory. Ele era todo poderoso, mas é o que eu vou dizer, eu não estou falando de o Big Bang, a But teoria he- do Big Bang, não. He could have done, but for our sake, Mas por nossa causa ele He poderia, wanted to teach us from the very beginning. mas ele quer nos ensinar desde o início. I work one day at a time. Eu trabalho um dia de cada vez. That's why every day is important to É Him. por isso que cada dia é importante para ele. Go into Genesis chapter 5. Olha comigo aí em Gênesis capítulo It's a 5. list of a whole bunch of names. Ali tem uma lista de um punhado de nomes. Most of the names we're not even familiar with. E tem nomes ali que nós não temos But familiaridade com eles. it's a list of names and how long they lived. Ali, Gênesis 5, está uma lista de pessoas e a idade que eles viveram. How does He even measure how long they lived? Como é que o Senhor vai medir a idade que cada um viveu, o tempo que cada um viveu? We'll just look at one, verse 8. Vamos olhar um deles no capítulo 5, It versículo says, 8. so all the days of Seth were 912 years, and he died. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. All the days of Seth. Todos os dias de Sete. He measured his life in days. Ele mediu a vida de Sete Not just em dias, years. não apenas em anos. He looked at that day. Ele olhava para cada dia. This is what he's showing us, how the significance of all the days are. É por isso que ele nos mostra a significância que cada dia tem diante dele. At the end of David's life, at the end of Job's life, No final da vida de Jó, no final da vida de Davi, he says they died full of days. é dito que eles morreram cheios de dias. You know, we see how he's wanting us to be dependent upon him for every E day. nós vemos como ele nos admoesta a dependermos dele a cada dia. And he teaches us a lesson again in the book of Exodus. E no livro de Êxodo, ali ele vai nos ensinar mais uma lição, mais uma When vez. they were in the wilderness, Quando eles estavam no if you deserto, look in Exodus 16, e eu estou falando de Êxodo capítulo 16, what he shows us there is the story of the manna. e lá o Senhor vai tratar com eles e vai tratar com eles acerca da história do maná.
And he provides manna for them every day. E o Senhor proveu para eles o maná todo dia. And why did he do that? E por que o Senhor fez isso? Look at verse 4. Olha comigo no 16:4. And it says, "The Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven from you. The people go out and gather a day's portion every day, that I may test them, whether they will not walk in my instruction." Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. He was providing that bread every day. Ele estava provendo ao seu povo o pão But para cada why was dia. it? Mas para quê? It says he was testing them. Ele estava testando-os. What was the test about? E ele estava testando-os em quê? Are you going to be dependent upon me every day? Vamos ver se vocês vão depender de mim cada dia. But then we know the people, they get tired, Mas sabemos que o povo se cansou. they complain, Eles se reclamaram and they start even rebelling against e him. eles começaram a se rebelarem contra o Senhor. But we see God in his mercy. Mas vemos Deus na sua misericórdia, He's trying to reveal his very character, nature, and the way he works to us. tentando revelar sua natureza e caráter da maneira como ele trabalha a nós. He's saying, I want you to be dependent upon me every day. Então ele diz: eu quero que você dependa de mim a cada dia, And I will be reliable. e eu serei confiável. I will provide your daily bread. Eu proverei para você o pão de cada dia. We see how the Lord even taught the disciples, Lord, provide your daily bread. Nós vemos como o Senhor ensinou os discípulos naquela oração, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Because what that is, Porque o que é isso, na in our verdade? own life, as we look to him for our daily bread, Se na nossa vida, durante toda a nossa vida, nós olharmos para Ele, it's para a nos suprir o pão, testimony that we are dependent upon him every day. isso será um testemunho de que nós dependemos dEle a cada dia. We're not going to go live an independent life. E nós não iremos viver vidas independentes. But another question, Mas há uma outra pergunta. God, well, I'll just make it's a statement, I'm Ok, sorry. é uma declaração, não é uma pergunta. But God could have made bread that would last for a whole week. Deus poderia ter feito um pão que duraria por toda a semana. But he wanted us to learn to live for him every day. Mas Ele queria que aprendêssemos a vivermos dependente dEle a cada dia. I mean, he's the Almighty. He could have made bread that lasted for a whole week and wouldn't even have to put any chemicals in it. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é capaz de fazer um pão que durasse toda a semana sem nenhum elemento químico nele. But he wanted us to be dependent every day. Mas Ele quer que dependamos dEle a cada dia. But sadly, Mas com tristeza eu digo, many Christians look to God to provide for their bread once a week. muitos cristãos, eles olham para o Senhor como seu provedor, para prover-lhes o pão apenas uma vez por semana. Many think, if we go to church on Sunday, that gives me my bread for the week. Então vamos na reunião no domingo. Aí a gente fala, Senhor, me dá o meu pão aí para toda semana. But it really doesn't last that long. Mas esse pão que Ele nos dará não vai durar muito tempo. And we see all throughout Scripture, God gives these little glimpses. Então, através de todas as Escrituras, o Senhor nos dá essas pistas We're not aí. going to go through all of the Não examples. vamos passar, não vamos através de todos esses exemplos. But you know the picture of the tabernacle in the Old Testament? Mas você lembra da figura do tabernáculo no Antigo Testamento? What happened every day at the O tabernacle? que acontecia todo dia, cada dia no tabernáculo? There was what was called the continual burnt offering. Havia aquilo que é chamado da uma oferta queimada, era uma oferta contínua. Ela era todo dia. Had a lamb in the morning and a lamb in the evening. Tinha que ser sacrificado um cordeiro de manhã e um cordeiro à tardezinha. Every day, Todo dia. another lamb. Todo dia, um Morning, outro cordeiro. another evening. De manhã e de Every day. tardezinha, todo dia. There was always that lamb. Então, todo dia tinha aquele cordeiro. And what the Lamb of God speaks to us as the all-sufficiency of Christ for us every day. E o Cordeiro de Deus fala-nos acerca de toda a suficiência de Cristo que está disponível para nós todo dia. Because of who he is, Por causa de quem Ele é. we're accepted in him every day. Nós somos aceitos nele todo dia, cada dia. And really, what doesn't matter what's going on that day. Não importa o que vai nos acontecer naquele dia. He's wanting us first, both in the morning and the evening, to have that time with our Lord Jesus. Ele nos admoesta que de manhã e à tardezinha, como naquela época, nós Whether that's temos in comunhão com o prayer Senhor or Jesus.
in the Word of God, seja em oração, seja na comunhão com Ele na sua palavra, but just having time with Him. mas tendo tempo com Ele. I'm not going to sit here and give you a formula of how you should live your life every day. Eu não vou sentar aqui e te dar uma fórmula de como você deve viver a sua vida a cada dia. But there's something about having time with the Lord every morning Mas tem algo que eu quero te dizer acerca de ter um tempo com o Senhor todas as manhãs. that is so vital. Isso é tão vital. You know, if you come to the New Testament, Se você abrir o Novo Testamento, the Lord has a call that goes out to each one of o us. Senhor ali fará um chamamento a cada um de nós. He says, if anyone wants to come after Ele me, diz, se alguém quer vir após mim, and I think we have a heart, we want to come after eu Him. creio que nós temos esse coração para dizer, Senhor, nós queremos ir após ti. Whether we actually do or not because of circumstances in life, we've got a desire to come after Him. Não importa as circunstâncias que estamos envolvidos, mas se vamos ou fazer ou não, mas nós temos esse coração para dizer, Senhor, nós queremos ir após ti. He says, okay, if you want to come after me, Então o Senhor diz, se vocês querem vir após mim, deny yourself, negue-se a si mesmo. take up your cross daily, Tome a sua cruz diariamente and follow me. e me siga. Daily following Him. Diariamente seguindo a Ele. Daily denying ourselves. Diariamente negando-nos a nós mesmos. Daily learning of Him. Diariamente aprendendo dele. Now, when we talk about the cross working daily, Quando falamos da cruz operar diariamente, this is where it gets very practical in our life. é aqui que a prática pode se tornar bastante real em nossas vidas. Because even Paul said, I deny myself daily. I die daily. Porque mesmo Paulo disse, eu nego a mim mesmo a cada dia. Dia após dia morro, ele diz. Because as we go through every day, Porque à medida que vivemos cada dia, particularly if we're not alert to how much this day means to God, particularmente se não estivermos alerta do que esse dia significa para and what He Deus wants to do to us. e o que Ele quer fazer em nós. Let me pause a second. Deixa eu fazer uma pausa aqui por um When segundo. we talk about how much it means to God, Quando nós falamos o tanto que significa para Deus, do you know who knows the truth of how much every day means to God? Do you know who knows the truth Quem- of how much of it means to yeah, God? quem é que sabe a verdade de quão importante é cada dia para o Senhor? The enemy. O inimigo. The enemy knows the value of living every day for the É o Lord. inimigo que sabe o valor de vivermos cada dia para o Senhor. If you think of the story of Joseph, Se você pensar comigo aí na história de José, that woman, that Potiphar's wife was tempting him every day, it says every day, every day. a esposa de Potifar estava tentando José cada dia, cada dia, cada dia. Same thing with Samson. A mesma coisa com Sansão. Thankfully, there's a contrast between Joseph and Samson. Graças a Deus há um contraste entre Sansão e José. The temptations of daily life were there for Joseph, but he fled. As tentações diárias estavam ali contra José, mas ele fugiu. Samson gave in. A Sansão caiu nelas. The enemy knows if he can get our daily life, O inimigo sabe, se nós vivermos a nossa vida he can start diária attacking the very foundation, the fundamental of what we believe. para o Senhor, e então ele nos atacará para demolir em nós esses fundamentos que temos no Because Senhor. in daily life, that's where our temptations come, Porque na vida diária é aí que as tentações vêm. of how we're going to spend our time. E como nós vamos gastar o nosso dia. You know, every day, Como nós vamos gastar o nosso tempo cada you dia. know, when we wake up in the morning, Quando nós acordamos de manhã, what's the first thing we do? qual é a primeira coisa que fazemos? We check our Facebook account. Nós abrimos a nossa conta do We Facebook. check TikTok. Nós vamos lá no TikTok. We have to see what everybody thinks about us or what I missed. Nós temos que ver o que as pessoas pensam de nós e o que eu perdi noite passada. And also with WhatsApp. E aqui no Brasil, o WhatsApp. Né? WhatsApp. We don't use WhatsApp in Lá the nos Estados US. Unidos eles não usam o WhatsApp. But we just use TikTok and Facebook. Lá o TikTok e o Facebook que eles usam muito. Instagram. Instagram. Instagram também. So, but no, it attaches us. Então isso nos prende. And those of you that are in the IT world, E vocês que estão IT, que é and isso, Benjamin? you know good and well that the IT? computer world, E é tecnologia da informação, Information né? technology. É. Vocês que trabalham com isso aí, com a tecnologia da informação, the very background of all of those programs that we see aqueles programas que nós vemos ali,
all of those apps that we use, aqueles aplicativos que usamos, in the very background of them, o que está por trás desses aplicativos there's this little animal that wants to catch you. é como um animal que está te perseguindo, querendo te They're pegar. designed to catch you, A ideia é como se fosse um animal que quer te alcançar, te to pegar, distract us. para distrair você. A figura é essa. We visit saints in Seattle. Nós visitamos os santos lá em Seattle. They have a few, and we also visit ones in California. Visitamos alguns também na Califórnia. We know brothers that work for Google, for Amazon, for Microsoft, E conhecemos irmãos que trabalham para a Microsoft, para o Google, para o Amazon. and all of their programs. Todos os programas deles. There's the program there; it's there to catch you. O programa, ele é acertado, ele é feito para te capturar, para te pegar a sua atenção And to get us addicted to it. e nos tornar viciados naquilo ali. But even when we know this, Mas mesmo que nós saibamos isso, what do we say? o que nós dizemos? I'm strong enough. It's not going to addict me. Eu sou forte o suficiente, isso aí nunca vai me pegar, não vou viciar nisso aí. I can manage this. Eu posso tirar isso aí de I'm letra. just going to check my account. Eu só vou dar uma olhadinha no It's meu not going to Facebook. distract me. E isso aí não vai me distrair. We check our account. Aí nós olhamos ali a nossa conta no 2 Facebook. hours later, we're still checking. 2 horas depois a gente ainda está olhando a nossa conta. That's the daily temptations Aqui está a tentação diária. of when we have to deny ourselves. É aqui que nós temos que negar a nós mesmos. There's so many out there that try to wear us out. Há tantas coisas aí fora tentando nos Whether you distrair. want to talk about alcohol, Podemos citar a questão do álcool, you can talk about drugs, drogas, all the various things that the world, the enemy would try to attract to todas us essas coisas que o inimigo usa aí no mundo para tentar nos atrair. as we're going through life. À medida que vivemos a vida, We have the power of pornography in these days, nós temos o poder da pornografia nesses of dias how it just tries to capture both men and e women. como isso tem capturado tanto homens quanto mulheres. I love when we come to Brazil. It's wonderful to see how couples we meet these new families. Ones have gotten married. Quando a gente vem ao Brasil, é maravilhoso vermos essas pessoas que acabaram de se casar, novas famílias. And we always pray for that. E nós sempre oramos por eles. When we see, then some finally have babies. Aí nós vemos algumas famílias novas que agora tem um bebezinho. But when ones have those babies, Quando um casal tem uma criança, um you have to be filho, careful what you ask them, você tem que ter cuidado o que você vai perguntar para ele. or else you'll have to see 100 different pictures. Você tem que ver antes. Você tem que tomar cuidado que você vai perguntar para um pai novo, porque senão ele vai te colocar para ver centenas de fotografias. You never ask a grandmother, do you have a picture of your grandchild? Você nunca pergunta para uma avó, você tem a foto aí do seu netinho aí? 2 hours later, you're still there. Depois de 2 horas você ainda está lá, passando as fotos. What? You okay? Oh, the chair broke. Poor foundation. The A chair. cadeira fechou, quebrou ali. Yeah. A fundação não está boa. It's okay, you finish. Okay, Go ahead. all right. But I say all that about ones getting married Então eu disse sobre esses que se casam, que são casados. because before you get married, Porque antes de você se casar, you've got the great temptation você tem a grande tentação of premarital sex da questão do sexo. before you're married. Depois que você casa, That's a tremendous temptation. há uma tremenda tentação. And sadly, we know many believers E com tristeza, nós conhecemos muitos crentes. who participate in that. Sim, foi claro, antes de casar tem essa tentação com relação ao sexo. E conhecemos muitos cristãos. Fica no seu canto. You okay? Yes. Is he saying something different than me? Não. But in the U.S., college system is a little different. O sistema das escolas americanas é um pouquinho diferente daqui. Ones they leave their home and they go away to a university. O jovem ele deixa o lar e vai morar na universidade. And thankful that many universities have a lot of Christian E organizations. graças a Deus que muitas universidades elas têm organizações cristãs lá. But also there's a lot of promiscuity at the university. Mas também nas universidades tem muita promiscuidade.
So it breaks some brothers and sisters' heart Isso realmente machuca o coração de muitos irmãos e irmãs. when they see ones come to a Christian meeting, Quando eles veem alguém, alguns que vêm para a reunião cristã, then after the meeting, e depois da reunião, they go out, they go drinking, eles saem, vão beber. they go back, they sleep together, E aí esse casal que vê a reunião, vão beber e vão dormir juntos. and a couple of days later they come to the meeting again. E alguns dias depois eles vêm à reunião novamente. It can be almost presented as acceptable. E eles se apresentam ali como se fossem algo There are aceitável. great temptations out there Há uma grande tentação aí fora, that try to rob you of glory of the Lord in your life every day. que tenta roubar a glória do Senhor na sua vida a cada dia. And you know the greatest trap that we can fall into Sabe qual é a grande cilada, a grande armadilha que nós podemos cair? is to say, I am a strong enough Christian, I can resist. É dizer, não, eu sou um cristão forte, eu posso resistir aqui. Don't think you stand, Não pensa que vai ficar em pé, lest you fall. até que você caia. There can be plenty of testimonies in here about some that are a little bit older who thought they could stand, but they fell. Mesmo aqui, pode ter alguns mais velhos que achavam que podia ficar em pé até que caíram. But thank the Lord for the blood of the Lamb. Thank the Lord for His forgiveness. Mas graças a Deus pelo seu perdão e pelo sangue do When Cordeiro. we really genuinely repent and come back to Him. E quando nós genuinamente nos arrependemos e voltamos a Ele. But the enemy knows how if he can distract us from the very foundational thing of living daily for Christ, Mas o inimigo sabe como nos distrair das coisas fundamentais que nos impedirão de vivermos a nossa vida diariamente. he will start to have a little crack into your life. Ele começa abrindo, buscando abrir uma pequena rachadura, uma brechazinha na sua vida. You know, and that's one of the great differences between Jesus and the enemy. E uma das grandes diferenças entre o Senhor Jesus e o inimigo. Jesus wants our whole life. O Senhor Jesus quer toda a nossa vida. He's always jealous, want more and more of our life. Ele deseja ter mais e mais da nossa vida. The enemy, O inimigo, he is very happy just to have a little part. ele fica muito feliz se ter só uma partezinha de nós. If he can get a little part, Se ele conseguir só uma partezinha de nós, he's happy ele já está feliz. because he knows Porque ele sabe he can work through that. que ele pode trabalhar naquela pequena oportunidade ali. But thank the Lord, as we see that, we can take the blood of the Lamb and stop it. Mas graças a Deus, quando vemos isso, tomamos o sangue do Cordeiro e paramos de sair. Let's see. I was going to close with Hebrews. Do you want to say something? Hebrews. 13. With the shaking? Encouraging Oh, line. yeah. But one of the great blessings you have Uma das grandes bênçãos que vocês têm, is you have the relationships within this room of one another. vocês têm relacionamentos uns com os outros, vocês que estão aqui. And everyone in this room needs one another. E cada um que está aqui precisa do outro. Doesn't matter how old you are, Não importa a sua idade, how young you are. se você é velho ou se você é We novo. all need one another. Todos precisamos uns dos outros. And Hebrews is a letter that gives you a lot of warnings about life. Hebreus é uma carta que nos dá muitas advertências acerca da vida. We'll close with this scripture. E nós vamos fechar com essas escrituras. If you look at Hebrews chapter 3, Se você olhar comigo em Hebreus capítulo 3, verses 13 to 15, versículos 13 ao 15. it's a warning, but it's also an encouragement. Aqui está uma advertência, mas também há um grande encorajamento. It says, encourage one another. That's each of us. In your translation, encourage. Encourage one another. Yeah. Na versão dele está encorajai-vos mutuamente. Na nossa, exortai-vos mutuamente cada dia. Encourage one another day after day, as long as it is still called today. Pelo contrário, encorajai-vos uns aos outros a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Thankful it's still today. Graças a Deus que ainda há o hoje. That judgment, the Lord's return hasn't come. O Senhor, a volta do Senhor ainda não chegou. Why do we need to be encouraged every day? Por que nós precisamos ser encorajados a cada dia? That none of us be hardened by the deceitfulness of sin. Para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. The very nature of sin is deceitfulness. A natureza do pecado, ela é enganosa. Sin doesn't come up to you and say, I'm going to destroy your life. O pecado não chega na sua vida e fala, eu vou destruir a sua vida. Sin comes up and says, I'm going to make you happy. O pecado vem e fala, eu vou te tornar feliz. You wear those clothes, everybody will love you. Se você vestir essas roupas, todo mundo vai te amar.
You know, if you go hang around with this group, you'll be accepted. Vai andar com aquele grupo lá, que aí você vai ser aceitado pelos outros. The very Aceito pelos outros. nature of sin is deceitfulness. A natureza do pecado é enganosa. But thank the Lord as we continue. Mas graças a Deus que prosseguimos We aqui. become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm to the end. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme ou seguramos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Today, if you hear his voice, do not harden your heart as when they provoked me. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. This is referring to the people of Israel, how they provoked him in the wilderness. E aqui está referindo-se ao povo de Israel, como eles se rebelaram no deserto. One last thing. E uma última coisa. It talks in this verse about its call today. É dito nesse versículo aquilo que ele chama de cada dia, hoje, que ele chama de hoje. And then today, if you hear my voice. Hoje, se ouvirdes a minha voz. The Lord always operates in today. O Senhor sempre está operando no hoje. The enemy O inimigo, operates in yesterday ele opera no ontem or tomorrow. ou ele opera no amanhã. He will get you to look back. Ele vai te fazer olhar para trás. Look at how bad you were yesterday. Olha o quão mal você foi ontem. God doesn't love you today. Deus não te ama hoje. You were just so bad. Você foi tão mal. Or if he can't get you to look back at all of our failures, Se ele não conseguir te fazer olhar para trás e ver todas as suas falhas, which hopefully we've repented of and they're under the blood of the Lamb, e se fizer, eu sei que você se arrependa e clame pelo sangue do Cordeiro, then the enemy will tempt us. então aí o inimigo vai nos tentar. Oh, you want to serve the Lord? Ah, você quer servir o Senhor? Serve him tomorrow. Então serve ele amanhã. And we can start putting things off. E aí nós então perdemos de vista as After I coisas. get out of school, I will serve him. E aí a gente fala, não, amanhã, quando eu deixar a faculdade, aí eu vou servir. I've got too much studying to do. E eu tenho tanta coisa para estudar. After I get a job, I will serve the Lord. Ah, depois que eu conseguir um emprego, aí eu vou servir o Senhor. We get a job, we're so busy. Aí nós conseguimos um emprego, We nos always, tornamos tão when you ocupados. start thinking about tomorrow, serving the Lord Quando tomorrow, começamos a pensar em servirmos o Senhor amanhã, let it be a red flag to you that that's the enemy. então que acenda uma luz vermelha diante de você e você saiba que isso é do The inimigo. Lord is always for today, O Senhor sempre trabalha hoje, because every day is so valuable to Him. porque cada dia é tão valioso para Ele. So all we've been trying to say Então tudo que nós temos tentado lhes is, dizer would the Lord open our eyes, é que o Senhor abra os nossos olhos, open our heart, abra os nossos corações, that we could, in a fresh way, para que possamos de uma maneira fresca see the value of living every day for Him. vermos o valor, a significância de vivermos cada dia para Ele. Whether we're at school, Seja na escola, whether we're at work, seja no trabalho, whether we're at home, seja no lar, whether we're at the academy, seja na academia, we're doing everything nós faremos tudo unto Him. para Ele. He knows we have to go to school. He knows we have to work. Ele sabe que temos que trabalhar, que temos que estudar, And He wants us that as we're at work, we would be there for His glory. e Ele quer que, por exemplo, no trabalho, que estejamos ali trabalhando para a sua glória. Okay.